Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Para mim é sempre um desafio muito grande estar aqui, né? Sim, eu sempre falo isso por 3 motivos. Primeiro, porque não estou aqui para fazer uma palestra, né, ou para falar alguma coisa da minha vida profissional, que seria muito mais fácil, né, que a gente lida no dia a dia. Nós vamos aqui falar sobre, né, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Segundo, que a nossa igreja, né, tanto a nossa igreja local como a igreja presbiteriana, tem o privilégio de ter grandes pregadores, né, grandes homens que trazem, né, grandes mensagens da palavra do Senhor para nós, com muita unção e com muita qualidade também. Então, estar aqui é complicado, ainda mais diante deles, né? E em terceiro lugar também, né, porque a nossa igreja é uma igreja que tem buscado aprender mais, né? A nossa igreja também tem as oportunidades de estar estudando, e os irmãos também têm buscado aprender. Então a gente também não pode estar aqui falando qualquer coisa, porque os irmãos estão de lá ouvindo, né, pastor? De vez em quando chega uma pergunta lá, né, o que ele falou lá no púlpito, e a gente então tem que se preocupar com isso. Mas o principal motivo de temor e tremor é porque nós vamos falar, né, sobre o que Deus tem para nós. Irmãos, eu queria convidar vocês então para lermos 2 trechos da Bíblia. Está lá em Atos, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 42 ao 47, e depois a gente vira uma página e vamos ler então no capítulo 4, do 32 ao 35. Atos 2, 42 ao 47. A palavra do Senhor diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez por ter nos convocado e nos trazido à tua casa, e Senhor, eu me coloco à tua disposição, te pedindo a tua misericórdia sobre a minha vida, para que possamos, Deus, juntos aprender mais do Senhor. E eu te peço, Deus, que a começar de mim, Deus, o Senhor trabalhe em nossos corações e nossas mentes, para que a tua palavra seja uma realidade na nossa vida. Fala aos nossos corações, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando o pastor Pedro Felipe me fez esse convite para estar aqui, eu fiquei pensando um pouco sobre o tema, né, da nossa igreja esse ano, o ano da edificação, e logo então me veio à mente o tempo do início da igreja, texto que nós lemos aqui, e eu queria compartilhar com os irmãos então alguns pontos sobre esse texto, e algumas experiências pessoais que eu vivi. Eu acredito que alguns irmãos aqui também, mais antigos, tenham vivido, e assim a gente pretende chegar a um final dessa nossa pregação, com algumas aplicações para a nossa vida. Nós vemos aqui em Atos, né, o início da organização da igreja.
depois do momento de morte, ressurreição de Jesus, a sua aparição, né, a muitas pessoas e a ascensão aos céus, Jerusalém então vira um cenário ali de formação de núcleo, né, dos cristãos, grupo mais antigo começando. Os discípulos então se reuniam em algumas casas, e num dos textos a gente vê que os discípulos estavam reunidos aqui com alguns irmãos e algumas irmãs, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus estavam ali também, uma assembleia de mais ou menos 120 pessoas, nós vemos isso lá no capítulo 1 de Atos, e o Espírito Santo então desce sobre aquele povo ali reunido, né, e através da pregação de Pedro, mais ou menos 3.000 pessoas ali se convertem e são batizadas. Esse era o início da história da igreja, né, tudo começando ali dessa forma. E olhando, né, para esse texto, eu não pude deixar de lembrar da minha história em particular. Basicamente eu nasci num contexto bem parecido com isso aqui, né? Quem me conhece, eu já tive a oportunidade de contar essa história. Eu nasci em 1967, né? Não estou bem, né, pastor? Estou bem, mas 67 já tem tempo que a gente vem caminhando. E 15 dias antes de eu nascer, houve a fundação de uma igreja que vinha de uma separação, de uma cisão que houve da igreja metodista. Então foi fundada uma nova igreja em janeiro de 1967, e meu pai estava exatamente nessa reunião de fundação dessa igreja. O manual da igreja consta lá o nome do meu pai nessa história. E eu, 15 dias depois, então, eu nasci. E a igreja, naquela época, começava a funcionar nas casas das pessoas, em pequenos eventos, né, se organizando ali ainda, com outras pessoas que iam se chegando. E na minha família tinha todo mundo lá, né? Então assim, era meu avô que era o presbítero, meu pai era o diácono, também acumulava a função de tesoureiro, minha avó, presidente da SAF, que não era SAF, lá tem um outro nome, né? Era grupo de adultos, alguma coisa assim. Minha mãe como professora de escola dominical, e meu pai também como liderança de jovens, e eu nasci nesse contexto, né? Existia lá um grupo chamado Comando Wesleyano, que era um grupo que saía nas ruas pregando, e meu pai e minha mãe sempre contam que eu, muito pequenininho, já tinha um tarolzinho, daqueles de plástico, e eu saía tocando, porque o pessoal saía tocando uma banda. Então a gente saía na rua tocando aquilo, cantando e convidando as pessoas para ir na igreja, e isso foi a minha infância, desde muito pequenininho lá, nascido e criado dentro dessa igreja. E durante muitos anos, né, foi assim toda a minha vida. E o que a gente viu em Atos, nesse início aqui, foi uma realidade da minha vida e da minha casa. A igreja depois foi construída, a parede do quarto do meu pai, hoje um lado é o quarto do meu pai e da minha mãe, do outro lado é o púlpito da igreja. A igreja foi construída ali, eu participei dessa construção, carreguei areia, pedra, tijolo, pintei, fiz um monte de coisa lá, que a gente fazia muito isso. E pensando nisso, irmãos, eu fico muito saudoso desse tempo, né? Fico pensando em tudo aquilo que a gente viveu lá, e fico pensando que era um tempo onde a doutrina era importante. Eu me lembro que tinha um culto toda terça-feira chamado culto de membros. Só entrava na igreja quem era membro da igreja. Quem não era membro ficava numa sala ao lado com algum diácono, alguma pessoa que ia trazer alguma instrução. A comunhão era uma marca da igreja naquele tempo, a oração e a adoração também, e isso era a rotina da igreja e das famílias que se envolviam com aqueles eventos. Então, como Atos, as pessoas iam se chegando à igreja, como a gente viu 3.000 pessoas se convertendo, sendo batizados na pregação de Pedro, e a gente via essas coisas acontecendo na igreja. Cada culto ia aparecendo mais pessoas, a igreja ia ficando mais cheia, ia ter que colocando mais cadeira, ia ter que ampliando, né, as questões, e aí a igreja foi crescendo. A gente fez o primeiro andar, depois na laje já tivemos que fazer o segundo, e começa a fazer sala de escola dominical, e a igreja cada vez enchendo mais, e a igreja dessa forma ia crescendo. Hoje, 56 anos depois, né, eu ontem até tive
mais uma vez pesquisando um pouquinho sobre a igreja e me deparei com uma informação fantástica, né? Essa igreja hoje ela já está espalhada em mais de 20 países no mundo. Em 56 anos, mais de 20 países já tem congregações e igrejas, né, dessa mesma denominação. E ficamos pensando, né, como que Deus faz isso, né? Começando com um grupinho de pessoas, numa reunião com 5 pessoas, e hoje a igreja está espalhada e crescendo e pregando o evangelho do Senhor a todo lugar. E baseado nisso, irmãos, então a gente volta para o texto e quero tratar 3 pontos com os irmãos principalmente. Lá no verso 42 do capítulo 2, nós lemos que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eu queria pensar nesses 3 pontos com os irmãos. Primeiro, pensando na doutrina. O livro de Atos ele foi escrito, né, por volta ali dos anos 60 a 80 depois de Cristo, ou seja, como falamos antes, Jerusalém vivia um curto tempo depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, e o evangelho então era pregado a muitas pessoas que iam se convertendo. Podemos ver isso aí no versículo 41 do capítulo 2. Mas como manter esse povo unido, alimentado, caminhando juntos, diante de informações que eram passadas para esse povo, mas que contrariavam, né, o que eles tinham aprendido com os seus pais? E por que eu falo isso, né? Porque se a gente lembrar, esse povo esperava um rei, esse povo esperava um grande homem que ia libertar todo o povo, esse povo esperava o Messias, mas eles estavam ouvindo falar de um homem, né, que nasceu numa manjedoura, numa situação de pobreza, né, nasceu num estábulo, filho de um carpinteiro, né, vindo lá de Nazaré, né, existe até aquele versículo, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né, vindo de lá, um homem simples, manso, humilde, e que foi desprezado e pregado na cruz. Como que esse povo ia aceitar e entender essa pregação? Os ensinos dos apóstolos e os testemunhos daqueles que viram e viveram com Jesus, daqueles que testemunhavam, né, a sua morte e a ressurreição, era então a prioridade para a condução do povo que ouvia com temor. Vemos isso no versículo 43. E Paulo mais à frente vai afirmar que seja anátema, né, seja maldito aquele que pregasse algum evangelho diferente daquele evangelho original, que era Jesus Cristo. Prodígios e sinais eram feitos resultado dessas pregações. Versículo 43 fala isso. E todos que estavam ali acompanhando aquele povo, né, eles criam que realmente essa era a palavra de Deus para a vida deles, criam em Jesus e perseveravam no templo. A doutrina dos apóstolos era um anúncio puro e simples do evangelho de Jesus, pregação de Jesus como Salvador, anunciado sem rodeios, sem invencionices, sem espetáculos, e tinham como resultado, como a gente já viu aqui, já falou, a conversão de muitas pessoas, diferente de muita coisa que a gente vê hoje, né? Muitos espetáculos, muitas coisas que não são exatamente, né, o evangelho de Deus, o que a gente tem visto, né, em algumas pregações. O evangelho se tornou hoje não mais o evangelho de Cristo, mas o evangelho de cada um, né? As pessoas pregando aquilo que cada um pensa que é, e pior, pregando para que as pessoas que estão ouvindo sejam, né, aceitem esse evangelho da forma que elas querem e não da forma que o evangelho original é. Irmãos, nesse ponto Paulo vai afirmar, né, em Romanos, que ele não se envergonha do evangelho original, daquilo que realmente tem que ser pregado, daquilo que realmente tem falado. Por quê? Porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eu começo a pensar, né, que doutrina, que evangelho nós temos visto sendo pregado hoje, que doutrina, que evangelho nós temos vivido, como que nós temos exercido esse evangelho original, esse evangelho correto que tem sido pregado na nossa vida, tem sido pregado aqui no púlpito da igreja, tem sido pregado em alguns lugares.
e os evangelhos que têm sido pregados aí fora, como que o povo tem sido envolvido com tanta coisa diferente do evangelho original. Isso é um ponto que nós precisamos nos preocupar bastante. O que tem sido pregado, o que nós temos ouvido e como nós temos vivido com o que nós temos ouvido e buscado. Irmãos, o segundo ponto, no versículo 42, ele fala que eles também preservavam na comunhão, no partir do pão. Voltando lá na história onde eu fui criado, né? Eu me lembro que a comunhão e o partir de pão eram marcas registradas daquela comunidade pobre. Outro dia eu estava falando com o pastor Eloy, né? A gente olha o estacionamento da igreja aqui, principalmente domingo de manhã, né, pastor, domingo à noite, mas eu me lembro lá da nossa igreja, quando tinha casamento na igreja, tinha 3, 4 carros na igreja, já era um tumulto na rua, não conseguia ninguém passar, porque tinha 3 carros da igreja lá, o carro do noivo, o carro do pai do noivo, ou o carro de alguém lá, era um tumulto. O povo ia para a igreja a pé, moravam longe, mas iam todos a pé para a igreja, mas tinham prazer de estar na igreja, em comunhão com a igreja. Me lembro de aniversários, casamentos, tudo era motivo de fazer o famoso culto de ação de graça, né? Regado a muito quissuco, né? Às vezes um cafezinho, né? E quando muito, às vezes era água mesmo, um biscoitinho. Tinha um bolo que elas faziam lá, as irmãs faziam, que chamava aquilo de pizza, mas hoje a gente sabe que aquilo não era pizza, era um bolo com uma sardinha em cima, um negocinho ali alto assim, grossão, chamava aquilo de pizza, mas era aquilo que tinha no culto. Mas a gente tinha prazer de estar na igreja, se reunindo ali em comunhão e conversando, e sempre junto com os irmãos. Simples, festinhas, né, de reunião ali na igreja, mas eram umas coisas que a gente tinha muito alegria em dividir. Me lembro das casas dos irmãos, como às vezes lá em Petrópolis, né? Estou falando da minha cidade, não falei antes, mas é Petrópolis. Lá quando você não está subindo, você está descendo. Então, ou era muita escadaria para subir o culto, e a casa do irmão era lá na última, geralmente na última, o degrau da escada, ou era lá embaixo, depois tinha que subir. E aí a gente ainda levava aquelas caixas de Janine nas costas, com violão, sanfona, aquele negócio todo para o culto. E, irmãos, não tinha dificuldade. A gente ia, a gente fazia isso qualquer dia da semana. Havia alegria de dividir, partilhar, mesmo que fosse, né, só o quissuco com um pãozinho, com um biscoitinho. O importante era a comunhão. O importante era a gente estar junto, participando, louvando a Deus, né, com o pouco que a gente tinha, mas era muito, e a gente estava junto. Como eu disse, a construção do templo, né, do lado da minha casa, aconteceu durante muitos anos, aquela famosa obra de igreja, né, o pastor que vai caminhando, mas todo mundo estava lá no sábado, no domingo, depois da escola dominical, para ajudar no mutirão, carregando, mulheres, né, fazendo lá o feijão, a famosa feijoada, um angu, né, e a gente trabalhando, jovens, crianças, todos dividindo ali a força no braço, mas a alegria, né, de ver cada parede levantada, cada salinha pronta, banheirinho pronto, a gente ficava muito feliz. Isso não tinha preço para nós. Irmãos, em Atos nós vemos, né, uma igreja participativa. A gente consegue ver isso lá no versículo 44 do capítulo 2, uma igreja solidária. A gente vê isso no versículo 45, uma igreja unida. A gente vê isso no versículo 46, onde a comunhão também era uma marca que deixava o povo admirado com a atitude da igreja. Versículo 47, dizendo, né, que contavam com a simpatia do povo. O povo se admirava com tudo aquilo que acontecia na igreja. Também no partir do pão, a igreja perseverava junto no templo, celebrando a ceia do Senhor, se edificando, se suportando, se ajudando, se exortando e crescendo, né, em graça diante de Deus e diante dos homens. Uma igreja unida no louvor, unida na alegria, unida no testemunho, também unida nas dificuldades, porque a gente lá imagina de como que era difícil aquele tempo, dificuldades, mas que faziam uma diferença na sociedade. A sociedade via e olhava e falava assim: aquele povo é um povo diferente. Contava com a simpatia do povo. E fico pensando, como que está a nossa comunhão hoje?
como que essa nossa igreja, como que a nossa vida, como que a nossa casa tem vivido essa comunhão. Como é difícil hoje a gente se reunir, né? A gente fazer essas coisas acontecerem, porque a gente se envolveu com muitas coisas da nossa vida, nosso trabalho, muita dificuldade de às vezes vir à igreja, né? Trabalha até tarde, a gente acabou essa história do horário, né? De passar o cartão no trabalho, hoje a gente não tem mais horário, e a gente vai se envolvendo com as coisas desse mundo, né? Com as coisas que são às vezes certas, que é o trabalho, que é a dedicação à família, que é o descanso, que às vezes é merecido, mas essas coisas vêm tomando todo o nosso tempo, e essa comunhão, esse tempo junto que a gente ficava, que a gente passava, a gente hoje praticamente não tem mais. Muitas dificuldades de se reunir um grupo grande da igreja, muitas dificuldades de se ficar um pouco mais depois do culto, lá na nossa área de convivência, muita dificuldade de se reunir para fazer alguma coisa, mas como é importante esse tempo juntos. Eu tenho amigos e tenho irmãos, desde aquela época que a gente ainda se fala até hoje e fica lembrando saudosamente desse tempo. E isso mostra, né, também para a sociedade como nós somos unidos, como nós somos companheiros, como nós dividimos as cargas com os outros. Mas hoje a gente vive tão distante, né? O carro trouxe facilidade, mas também trouxe essa questão da gente viver cada vez mais distante, cada vez mais longe. A internet, agora qualquer coisa você só fala pela internet, às vezes dentro de casa, né? Às vezes dentro de casa você está mandando um WhatsApp para quem está no outro quarto, né? Vem jantar, o cara está lá no outro quarto, aí você fala no WhatsApp. E essas coisas cada vez mais têm trazido, né, para nós o distanciamento e o esfriamento dessa questão da comunhão. E nós temos aprendido na escola dominical como é necessário a gente estar suportando uns aos outros, né? Domingo retrasado a gente falou sobre isso, como é necessário a gente estar juntos, acompanhando e crescendo em comunhão. O terceiro ponto que eu destaco nesse versículo 42 é que os irmãos também perseveravam nas orações. Me lembro também de um tempo que muitas reuniões de oração existiam, né? Era reunião de oração segunda-feira, geralmente, reunião de oração sexta-feira. Nos cultos, a oração era um evento mais frequente do que talvez seja hoje. Me lembro das vigílias que a gente começava 8, 9, 10 horas da noite e terminava 6, 7 horas da manhã do outro dia, né? Hoje, se a gente fazer uma vigília aqui até 11 horas, meia-noite, já é um negócio complicado, o pessoal já não consegue ficar, né? A gente já tem cheio de compromisso, ou já não sei o que, já está doendo as costas, não consigo, mas a gente rompia muitas manhãs em vigílias e já emendava muitas vezes na própria escola dominical, já ficava por ali, né? Campanhas de oração, semanas inteiras de oração, oração para as pessoas que estão enfermas, oração, né, de uma série de motivos que a gente orava, homens e mulheres que se dedicavam à oração de forma plena. As orações eram mais constantes, as reuniões de oração eram mais intensas e havia participação, né, da igreja, de todo o ato de orar. Hoje a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Em Atos nós vemos uma igreja diariamente perseverando no templo, de forma unânime, todos com o mesmo objetivo. Está lá no versículo 46, no capítulo 3, no versículo 1, fala isso, que Pedro e João, né, subindo ao templo para orar, um só coração, uma só alma, buscando ao Senhor com temor, um povo que se levantava a voz e louvava a Deus e adorava a Deus, um só pensamento, com um só objetivo de louvar, adorar e buscar ao Senhor. E o Senhor respondia às orações, está escrito aqui, respondia com sinais, respondia com prodígios, respondia, né, com a conversão daquelas pessoas que estavam à sua volta, vendo toda aquela história, e atos marcantes, por exemplo, como o terremoto do local onde eles estavam, aconteceu. Resposta, né, de oração, presença do Senhor junto àqueles irmãos que estavam ali. Quanta dificuldade nós temos para orar hoje, né? Algumas reuniões de oração ficam totalmente esvaziadas, a gente não consegue mais ajoelhar, falou que tem que ajoelhar, aí é um problema mais sério ainda, né? Ficar de pé para orar é complicado. E eu falo a partir de mim, irmãos, eu costumo dizer que a minha orelha é que está mais perto da minha boca, né? Quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Dificuldade que a gente tem às vezes de tirar um tempo em casa para orar,
dificuldade que a gente tem de se dedicar a um momento de oração, um momento de busca do Senhor. Na igreja também tem sido assim, né? Vigílias, quando fazer? Né? A gente não tem esse tempo mais, reuniões estão de oração esvaziadas, é uma dificuldade da gente reunir a igreja para orar, nem mesmo a reunião, às vezes, da liderança da igreja, ela tem essa participação efetiva. Orações, às vezes, sem fé, orações que a gente faz por fazer, oração que a gente faz porque o pastor pediu para orar pelo irmão, vamos orar, mas sem fé, sem saber, ou sem buscar, ou sem entender que realmente Deus vai ouvir aquela oração, que Deus vai trazer aquilo, né, a existência. A gente às vezes ora com objetivos, às vezes até sem razão. Não sei se já aconteceu isso comigo, de eu estar orando e no meio da oração eu parar e falar assim: não é nada disso, o senhor sabe que não é nada disso, eu estou orando aqui por estar orando, mas não é isso, não é isso que eu quero falar com o Senhor. Enfim, irmãos, esses 3 pontos me trouxeram a uma conclusão de que a igreja de Atos, e aí a gente costuma falar, né, assim, algumas pessoas falam assim: mas igreja é problema, né? Pouco tempo o pastor Jefferson colocou no nosso grupo lá uma historinha muito interessante. Foi que um navio afundou, e desse navio morreu todo mundo, sobrou uma pessoa só, né? E a pessoa então foi nadando e encontrou uma ilha vazia, e aí ele construiu uma igreja. E aí alguns anos depois passou um avião e viu esse cara lá, fez um sinal de fumaça, o avião desceu lá e foi buscar ele, chegou lá, tinham 2 igrejas. E aí o cara do avião falou assim: por que você construiu 2 igrejas? Eu falei: não, porque a primeira tinha muito problema. Então assim, igreja, irmãos, é hospital. A gente tem aprendido isso na escola dominical, né? Igreja é local onde nós estamos aqui, nós somos o problema da igreja. A gente é o problema, e a gente precisa viver junto, a gente precisa caminhar junto. E se os irmãos, né, conhecedores da palavra que são, vão ler ali nos livros, né, das cartas de Paulo às igrejas, os irmãos vão ver que ele trata vários problemas que existiam na igreja. Estava começando a igreja e já estava começando com uma série de problemas. Imagina uma igreja de 2000 anos, que é a nossa. Então assim, irmãos, é isso mesmo. E nós estamos aqui para sermos tratados, para sermos curados. Então a igreja que nós estamos lendo aqui em Atos, ela caminhou, ela veio, ela chegou até hoje. Se você está sentado aqui, se você ouviu o Evangelho de Deus na sua vida, se você foi alcançado pelo Senhor, essa igreja que veio lá de Atos, há 2000 anos atrás, chegou aqui, chegou até nós a palavra de Deus. O Evangelho que foi pregado naquele tempo chegou até a gente, e é nossa missão dar continuidade a essa pregação, para as gerações que vão vir, para as pessoas que ainda não foram alcançadas. É nossa missão ser essa igreja perseverante na doutrina, perseverante na oração, perseverante na comunhão, para que a sociedade veja que nós somos um povo diferente. Essa é a igreja, com problemas, com dificuldades, mas precisamos lembrar, o pastor Eloy pregou aqui domingo, quem nós pensamos que nós somos? A gente pensa que a gente, né, tem problema, que a gente tem dificuldade, que é isso, aquilo, mas precisamos entender quem Deus pensa que nós somos, quem Deus pensa que a igreja é. O pastor Eloy pregou sobre isso aqui domingo. Então, irmãos, esse evangelho que foi pregado lá, ele chegou até nós, e se nós estamos aqui hoje é porque essa igreja perseverou na doutrina, na oração e na comunhão, e nós precisamos então dar essa continuidade. Para isso nós precisamos pedir a Deus para que nos suporte, continue edificando a nossa igreja, continue, né, nos suportando na nossa caminhada, mas nós uns com os outros precisamos andar juntos, precisamos cada vez mais estar unidos, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros, em oração, na comunhão, no partir do pão, no partir das dificuldades, porque às vezes a gente só participa daquilo que a gente acha legal, né? Mas a gente não quer participar das dificuldades. Em outro tempo a gente gosta de participar também das dificuldades, né? Mas a gente não gosta de participar, talvez as outras pessoas, das nossas alegrias, das nossas conquistas que Deus tem dado. A gente precisa participar tudo. A
A gente precisa caminhar junto, a gente precisa andar junto. Era o que esses irmãos aqui faziam, e nós precisamos fazer isso. E aí, irmãos, trazendo então como aplicação para a nossa vida nesse tempo: perseverar na doutrina, ficarmos atentos às heresias, aos falsos profetas, buscar realmente, entender e buscar do Senhor o que o Senhor tem para nós através da sua palavra, participar da igreja, buscando cada vez mais aprender. Escola dominical é uma oportunidade para que a gente possa aprender, a leitura da Bíblia em casa, buscar cada vez mais entender e compreender e ter intimidade com Deus na sua palavra, para que nós possamos perseverar na doutrina correta, na sã doutrina, na doutrina baseada exatamente na palavra do Senhor. Perseverar na comunhão. O mundo hoje em dia prega o quê? Individualidade. Cada vez mais a gente é levado a ser individualistas, cada vez mais. E nós vemos na palavra de Deus o contrário, que nós precisamos ser cada vez mais um só, não um como indivíduo, mas uma igreja unida, todos nós juntos, em comunhão, participando cada vez mais da comunhão, mantendo a nossa comunhão cada vez mais, e com isso nós vamos dividindo com os irmãos tudo aquilo que a gente tem. A Bíblia, a gente leu aqui sobre as questões materiais, vendiam terreno e levavam dinheiro e suportavam os irmãos a parte, mas hoje a gente também faz isso muito na nossa parte espiritual, pessoal, um acompanhamento, um aconselhamento, uma ajuda, aqueles casais, às vezes que estão passando por dificuldades, os filhos, acompanhamento dos filhos, todos nós precisamos participar um com o outro, juntos, e perseverar na nossa comunhão. E às vezes uma comunhão social, como vamos ter o almoço daqui a pouco, dia 15, já vamos pensar no mutirão aqui na igreja também, tem uma série de coisas que tem sido anunciado aqui na igreja. Participe, você vai ver como que é bom isso. E eu, irmãos, tenho um testemunho especial, porque, como eu falei para os irmãos, eu sou de Petrópolis, então eu já vim para cá, já fui para o Espírito Santo e já voltei para cá. E, irmãos, quem sempre me suportou foi a igreja. Em todo momento, quem me suporta é a igreja. A minha família também, em casa, mas a distância da minha família, a distância da igreja, a família está lá, 150 quilômetros de distância, a igreja está aqui do lado, os irmãos estão em casa. Vivemos isso agora, os irmãos acompanharam a questão da minha esposa, e como que a igreja esteve presente, orando, visitando, mandando uma mensagem, falando, perguntando. Simples fato de perguntar, às vezes: olha, eu estou orando por você. Isso é uma comunhão que a gente sente demais, principalmente quem está longe da família sabe disso, como que a igreja se torna família. E eu entendo, quando a Bíblia fala que a gente vai ter, muitos mais, muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas casas, é porque é isso mesmo, porque aqui estão, todos os pais, mães, as casas, os irmãos que a gente tem. Isso é comunhão. E para finalizar, irmãos, perseverar na oração. A oração é o nosso alimento, a oração é ter comunhão com Deus. Oração é um momento de refúgio, é um momento de se entregar ao Senhor, é um momento de estar com Deus, colocando as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas individualidades, e também em conjunto, orarmos juntos, a igreja como um todo, orando uns pelos outros, orando para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor responda às nossas necessidades. Precisamos perseverar também na oração. Então, irmãos, como aplicação dessa pequena palavra para os irmãos: perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar na oração. Era isso que a igreja lá em Atos fazia, e chegou até hoje, até nós. Às vezes a gente fica pensando em fazer tanta coisa, mas é muito simples: é perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar na oração. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, de aprender um pouco mais do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações para tudo aquilo que temos vivido, e que nós possamos, ó Deus, entender que nós dependemos do Senhor em todo o tempo, e que nosso trabalho é perseverar, ó Deus, na doutrina do Senhor, aprendendo cada vez mais do Senhor. Perseverar, ó Deus, na comunhão com os irmãos,
aqui na igreja, Deus, na nossa vida, no dia a dia, para que possamos juntos viver, ó Deus, debaixo da Tua mão, guardados pelo Senhor, e caminharmos juntos diante de tudo aquilo que vivemos. E que possamos também, Senhor, perseverar na oração. Dá-nos, ó Deus, um tempo de qualidade de oração com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa cada vez mais nos incomodar, ó Deus, para que possamos ter esse tempo, Deus, de oração, de intimidade com o Senhor, mas que seja, Senhor, um tempo, ó Deus, diferente do que nós temos feito. Senhor, que nós possamos realmente entender que esse momento é um momento de comunhão com o Senhor, de conversa do Senhor, de entrega para o Senhor, e que possamos, ó Deus, ser abençoados com isso também. Dá-nos, ó Deus, entendimento e transformação, Deus, na nossa vida através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém, Senhor.